Boa tarde, meu nome é Jailson e esse é o canal Pretéritos. Eu irei fazer uma série de vídeos falando sobre a cultura brasileira e sobre as nossas origens, baseado nesse livro aqui, ó, Brasil, Histórias, Costumes e Lendas. É um livro já meio antigo, ele está assim um pouco desgastado, é uma edição dos anos 2000. E ele vai tratar sobre a cultura brasileira, principalmente os costumes oitocentistas, e também fala um pouco sobre os índios brasileiros, sobre as suas etnias, costumes, arte, e também vai falar sobre as pinturas deles. E eu achei legal tratar justamente desse tema com esse livro. É um livro que eu gosto bastante, já tenho utilizado ele desde o período que eu estudava no fundamental. Então, primeiramente, antes de adentrar no tema, na realidade já adentrando nesse tema, eu gostaria de falar sobre como foi que chegaram os primeiros habitantes nas Américas e os índios no Brasil. Primeiramente, o nome índios, todo mundo já sabe, mas esse nome vem porque quando chegaram os primeiros europeus aqui no Brasil, os portugueses, no caso, eles pensaram que estavam chegando às Índias, pelo menos é essa história que foi trazida até nós, e eles chamaram aquelas pessoas que moravam aqui de índios. Hoje, na língua portuguesa, existe uma diferenciação. No inglês não existe, mas no português existe uma diferenciação para o índio, que é o habitante, né, da América, do Brasil, são os ameríndios ou os índios, e quem nasce na Índia são os indianos. Então já existe uma diferença na nossa língua para tratar dos dois grupos étnicos. Como que o índio chegou até o Brasil? Esses povos chegaram até o Brasil. Tem uma primeira versão, que é utilizada por quem acredita na evolução, mas não todos, né? Um grupo dessas pessoas que acreditam na evolução, elas trazem que seria que as pessoas, os índios, já surgiram da evolução aqui mesmo na América. Não vieram de lugar nenhum, eles surgiram aqui na América. Mas é até um pouco contrassenso, porque como seria possível surgir uma mesma raça em lugares distintos? Então, o mais aceito é que eles tenham vindo, no caso, esses homens tenham vindo de outras partes do mundo. Tem a versão que eles vieram pelo Estreito de Bering, entre a Rússia e os Estados Unidos. A outra é que vieram da Austrália e a outra é que vieram da Melanésia. Então, meu ponto de vista mesmo, eu creio que seja o mais aceito a versão de que viemos pelo Estreito de Bering. Primeiro porque hoje em dia, com a avanço da tecnologia e o mapeamento genético, tem verificado que muitos dos brasileiros que estão aqui há muitos anos, há mais de 500 anos, principalmente os brasileiros da região do Nordeste, tem uma quantidade pequena, mas tem um pouco de DNA similar às pessoas da Sibéria. O índio, antes da chegada dos europeus, não conhecia a roda, não conhecia o ferro, também não havia nenhum tipo de plantação de cereais, como existe na Ásia e na Europa. Os nossos cereais eram milho, então não existia plantação de trigo. Então dá de identificar por isso, além a escrita também não existia. Então percebe que eles não tiveram contato com o homem moderno, ou com o homem até ali de 500 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo. Eles chegaram aqui bem no início mesmo da evolução do homem. Então há muitos e muitos anos atrás.
na época ainda que se faziam desenhos rupestres nas cavernas. Existe até alguns aqui na América também, e no Piauí, em outros estados do Brasil, você vai encontrar alguns desenhos, como você encontraria também na França e em outras regiões do mundo. No período colonial do Brasil, os índios, eles participaram bastante, porque ele era aqueles que desbravaram o Brasil. Então se fala muito nas bandeiras e tudo mais, mas os filhos dos índios, que no caso seriam índios também, só que aqui no Brasil se considera índio só aquele que mora ainda isolado do restante da sociedade. Mas os filhos dos índios, eles que entraram e desbravaram o Brasil. Então o território brasileiro, como se conhece hoje, ele foi influenciado por essas pessoas. Então quem fez o desbravamento no período das bandeiras foram os próprios índios, através dos seus descendentes. E o Brasil, nesse período, ele não utilizava o português como, vamos dizer assim, língua oficial. A nossa língua aqui no Brasil, ela era a língua geral, que era uma mistura entre o português e outras línguas indígenas. Só a partir do século XVIII, depois que o Marquês de Pombal passou a governar, que foi proibido a utilização da língua geral e foram obrigados todos aqueles que utilizavam essa língua a falar apenas com o português, através do português. O mapa que você verifica na tela, ele retrata os povos indígenas ou as etnias principais dos povos indígenas que existiam no Brasil na época do descobrimento. Você pode verificar no mapa que os principais grupos étnicos da época eram o Tupi e o G. Hoje existem dois troncos étnicos principais, são o Macro-G e o Tupi. E esses dois grupos étnicos principais, eles ramificam e hoje se encontram em território nacional 305 povos distintos. Então, como esses são grupos étnicos distintos, eles têm um perfil distinto, como eu já disse. Ele tem a cultura própria, ele tem pinturas próprias, ele tem vestimentas próprias, a arte que é feita nos utensílios deles, o tipo de moradia, vai ser próprio de cada cultura. E também nós vamos tratar, quando for tratar de cada povo, nós vamos colocar mostrar como é que eles se trajam e também o tipo de moradia e até a divisão cultural ali dentro. Quando o Brasil foi colonizado, inicialmente, que os portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer acordos com alguns povos específicos, e esses povos eles estavam em guerra com outros. Então os portugueses ajudavam eles derrotavam esses seus inimigos, e os portugueses escravizavam esses povos inimigos dos povos que era amigo deles, né? E usavam esses índios como mão de obra de trabalho escravo. E como nós sabemos, os índios por algum tempo eles foram escravizados, mas com o decorrer do tempo eles perceberam que o trabalho do índio não era suficiente, até eles achavam que eles eram preguiçosos. Mas é porque o trabalho manual, de roça, de cultivo, era um trabalho que era das mulheres indígenas. Então os homens eles se sentiam desonrados ao exercer aquelas funções. Então muitas vezes eles preferiam morrer, apanhar, do que exercer aquelas funções específicas. É importante ressaltar que cada povo de seu grupo étnico, cada grupo étnico tem uma fisionomia diferente. Então muitas vezes a pessoa pensa que o índio, as pessoas imaginam que o índio ele tem uma fisionomia específica, mas na realidade cada grupo étnico tem sua fisionomia, tem seus traços específicos de cada grupo, a forma de cortar o cabelo e também de cuidados
de higiene pessoal também são distintos. E muitas vezes as pessoas até olham assim para um cearense, um maranhense, o paraense. As pessoas vão olhar para essas pessoas de determinados estados do Brasil e vão falar, esse tem cara de paraense, esse tem cara de cearense. É justamente porque essas pessoas herdaram esses traços dos seus antepassados, né? Muitas vezes também misturaram com de africano e do europeu. Então, quando as pessoas olham para uma determinada pessoa, falam assim: você tem traços de tal região. Justamente por causa disso, porque essas pessoas herdaram esses traços das etnias que viviam ali, das etnias dos índios. Então, aqui já dá de perceber o básico, que o brasileiro, em sua maioria, tem sim sangue indígena. Então, essa história de que o português chegou aqui e matou todo mundo, depois trouxeram os europeus, isso não condiz com a realidade. O que aconteceu foi que o índio, forçado ou não, ele foi introduzido na sociedade. Muitas pessoas até falavam assim no passado, minha avó, minha bisavó, ela foi pega no laço. Que é isso? Tinha uma índia que estava andando só, muitas vezes. Alguém que é da sociedade moderna encontrava ela e prendia ela. Então corria atrás dela até pegar. E essa pessoa não voltava para a sua cultura. Ela era introduzida na cultura moderna e muitas vezes ela casava, geralmente casava com alguém, algum que chamamos de homem branco, mas podia ser de qualquer cor ou de qualquer etnia, mas que já vivia hoje em dia na sociedade moderna. Então, isso aconteceu no passado e muitas pessoas, pelo menos aqui da região norte e nordeste, eles costumam falar: fulano, minha avó, minha bisavó, ela foi pega no laço, justamente falando que ela era uma índia e que foi capturada naquele período. Que é algo monstruoso de se falar, mas foi o que aconteceu no passado. E outros índios também, eles foram introduzidos, eles se introduziram na cultura porque achavam que, na cultura do moderno, porque achavam que a aldeia já não era suficiente para ele, então ele queria galgar, vamos dizer assim, novos horizontes e conseguir algo mais do que ele conseguiria lá. Então verifica-se através de todas as informações que foram passadas que os índios brasileiros eles não são um povo específico, e sim eles são um grupo de povos de diversas ramificações diferentes, com línguas diferentes e entre elas até línguas totalmente distintas, que viviam aqui no Brasil há milhares e milhares de anos. E vocês podem verificar nas imagens que eu irei passar agora a diferença entre alguns grupos étnicos brasileiros. Neste mapa, verifica-se alguns povos indígenas, desde a divisa com o Paraguai até a divisa com o Suriname. Então, nós temos aí o Candirueu e nós temos alguns povos do interior do Brasil, como os Craô, e temos também do norte do país os Tucanos. Nas imagens a seguir, a gente vai ver algumas representações de índios conforme o seu povo. A forma com que eles usavam cabelo, os traços característicos de cada povo e também alguns adornos que eles utilizavam. Então, nós verificamos o Oiana, que usava um cabelo mais comprido, cortado na frente. Temos o Chavante, índios Bororo, Craôs, Caiapós, Camaiurás, Carajás, Umutinas,
Urubucapó, Caxinauá. Então, meus amigos, esse vídeo vai ficando por aqui. Lembrando que esse vídeo foi apenas uma introdução. Não tem como nós falarmos sobre 500 anos de história ou 10 mil anos de história em apenas 10 minutos. E depois nós iremos falar sobre algumas tribos regionais e para ficar mais claro como é que funciona a cultura, os adornos, como nós já havíamos falado antes. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like ou então um dislike se não gostaram, e até o próximo vídeo.